Seguidor de Oeste, seja muito bem-vindo em A Força do Agro. O melhor do Brasil começa no campo. Você já sabe, o Brasil é o país do agro. Hoje vamos saber como funciona um leilão de gado. Com a gente, Patrícia Cáceres, que é leiloeira, fonoaudióloga, professora de oratória e agropecuarista. Boa noite, Patrícia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Joyce. Um grande prazer estar com vocês aqui na Força do Agro. O agro que é a força do nosso país, como você bem falou. Exatamente. O mercado de leilão de gado movimenta mais de 2 bilhões de reais por ano. Em um leilão, os animais de corte ou de leite geralmente são levados a uma fazenda onde ficam expostos para que possam ser apresentados aos compradores. Patrícia, o lance inicial geralmente é dado pelo participante ou é o leiloeiro que dá o lance inicial? Geralmente, quando vem o lote do gado que está ali à venda naquele momento, o leiloeiro apregoa, não é, a ideia da oferta para aquele lote que compõe um número de animais. E essa oferta que é exposta, na verdade, é uma ideia do vendedor. É a intenção do vendedor que passou para o leiloeiro. Ali eles compõem uma negociação, ele vai ter a sugestão, orientação do leiloeiro, da empresa de leilões pelo mercado, mas a princípio é colocado um preço, que é a pretensão do vendedor. Aí o comprador vai aceitar, às vezes ele faz uma oferta ou ele já entra dando lance a partir daquela oferta inicial. E para participar de um leilão, para comprar um gado, tem que ser produtor rural, tem que ser da área? É importante, pelo cadastro, o cadastro da empresa leiloeira, que se responsabiliza muito pela efetivação da compra, pela negociação, ela pede uma inscrição estadual. A inscrição estadual é um cadastro, né, do produtor que ele tem como talão de produtor, né? Ele vai precisar do seu talão de produtor, o seu código, assim como produtor rural. Então, já é um requisito ali para ser comprador, fora detalhes do cadastro que varia conforme a empresa leiloeira, para dar uma garantia mínima, não é, de segurança para o seu vendedor. E quais as vantagens de comprar um gado de um leilão e não comprar diretamente do vendedor? Olha, se o leilão é presencial, eu como comprador fico pensando assim, muitas vezes, esse gado veio até aqui, ele vai ter a melhor das intenções que não volte para o seu estabelecimento, porque teve todo um frete de ida, vai ter o frete de volta, então muitas vezes se você traz o gado para um leilão presencial, sempre esse vendedor vai ter a maior das intenções para fechar aquele negócio, para o gado não voltar para casa e não passar de novo por um transporte. Agora, a gente tem muito leilão virtual, né? Sim, o virtual ele já vinha acontecendo há muito tempo antes da pandemia, e na pandemia ele fortaleceu mais ainda. E nesse leilão virtual, na verdade, na maioria deles, esse gado tem dois estilos, né? Quando os lotes são filmados no estabelecimento do vendedor, na fazenda, e aí, na hora, o leiloeiro apregoa num estúdio, vão passando todos os vídeos com os lotes já registrados. Ou então tem um leilão que é híbrido, que acontece ali no momento, com o gado no estabelecimento ou no sindicato rural, no local de leilões, no recinto de leilão, que às vezes pode ser na fazenda, mas nem sempre é. E aí vai sendo transmitido ao vivo. Então ele é híbrido. Tem uma parte ao vivo daquele gado no local, naquele momento, e transmitido em cadeia nacional para os compradores. Agora, tem muito leilão que já é simplesmente o vídeo que está acontecendo no estúdio. Aí não é ao vivo, Joyce. Aí é mais prático, quando é virtual, o comprador pode ficar na casa dele, na cidade dele, não precisa se deslocar, vai só ter o transporte do animal. Mas quando é presencial, geralmente é um evento, né? Acaba meio que as pessoas se encontrando, acaba virando quase uma festa, né? É uma festa, é um show, porque aí já tem o gado na mangueira antes de chegar em pista, os compradores olham, analisam, já negociam um pouco. 1570, uma, duas, e 1600, 600. Muitos desses leilões, quando são de elite, quando não é gado, simplesmente gado de corte, ou é cavalo,
um gado de cabanha, touros ou ventres de raça puros, eles vêm sempre com evento, com almoço, coquetel, bebida, já é um evento mais elaborado, dependendo do tipo de gado que está à venda, Joyce. Agora, você como leiloeira, você acompanha as gravações quando é virtual e quando é presencial? Você tem que ter esse conhecimento do animal para poder vender? Eu considero muito importante. Teve um leilão que eu organizei, foi há 2 anos atrás, que nós fizemos todos os lotes filmados nas fazendas dos vendedores. Nós organizamos lá no Rio Grande do Sul a primeira feira do terneiro. No gaúcho chama terneiro, mas é bezerro. A primeira feira do terneiro ou bezerro búfalo da fronteira, lá daquela região da fronteira do Rio Grande do Sul, onde contemplou os municípios de Uruguaiana, de Alegrete e outros ao redor. Então, nós fomos nessas fazendas, né, Quaraí também, tinha animais da cabanha azul, e aí a gente acompanhava cada lote, o peso de cada lote, porque quando os vídeos chegaram para o estúdio no dia do pregão, no dia do leilão, a gente quis trazer muita verdade. Detalhes como, por exemplo, tá vendo? Esse animal aqui parece um pouco menor porque choveu, ele estava molhado. Olha o detalhe, ele estava um dia inteiro preso na mangueira, esperando para ser pesado, para ser filmado, ele passou por algum estresse. Olha, nessa fazenda teve esse detalhe, nós vimos os animais serem apartados. Então, você traz uma história, uma verdade, o que você viu na fazenda, o produtor, o criador, toda aquela história em torno do lote te ajuda a ter um conhecimento melhor e trazer essa verdade para o virtual. Está vendo aí, até bater o martelo é muita informação, muita coisa que acontece. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Siga nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, deixe lá seu comentário, opinião, sugestão de pauta, porque aqui em A Força do Agro você participa. Agora, Patrícia, quais as dicas para quem vai comprar um animal num leilão? O que ele tem que observar, prestar atenção? É muito importante ele se informar, também, chegar cedo, né? Ver esse animal, se for um leilão presencial. Chegar cedo, ver esse animal ali, os lotes que já estarão separados, né?
E aí ele vai ver a sanidade desse animal, ele precisa ver a procedência, o cruzamento, né? Às vezes aparece ali, na maioria das vezes, o peso, todas as suas características, tanto físicas, quanto sanitárias, quanto de procedência. Ver se é um criador, uma fazenda conhecida, de tradição, se alguém que está chegando vai se informar. Às vezes você tem o núcleo daquela raça, não é? A associação daquela raça, você tem alguém que vai estar te auxiliando naquela associação. E também perguntar para qualquer pessoa da empresa leiloeira que estiver ali, às vezes é o pisteiro, porque o pisteiro ele é o intermediário entre o leiloeiro, o comprador e o vendedor, e ele pode dar todas as informações, não hesite em perguntar. E também analisar o mercado, a arroba, quando está a arroba naquele momento, você faz o cálculo do peso que está ali no lote, e o preço que é pedido, se está mais ou menos na média da arroba, aí você tem um argumento para negociar e se informar o máximo que puder. Isso no presencial. Agora, no virtual, essas informações já estão disponibilizadas na tela do comprador e os animais também estão disponíveis já antes do início do leilão? Sim, geralmente, às vezes quando é um canal muito conhecido de leilão virtual ou um canal próprio do YouTube da empresa leiloeira, eles já disponibilizam dias antes do leilão o vídeo, onde você vai ver esses lotes. Agora, você pode, por WhatsApp, eles dão todas as informações necessárias. A outra coisa para se informar é, se for uma fazenda, né, um criatório de boa procedência, bem conhecido, você já tem uma segurança aí na qualidade. Se for alguém que você não conhece, você se informe com a leiloeira ou com os seus colegas, né, que criam essa raça, ou se for de engorda, de invernar, você pode se informar com a empresa leiloeira e com todos que se envolverem nesse leilão. Nunca deixe de pesquisar, de averiguar, porque você está levando para casa um semovente, né, que é o animal. Então, você pode ter alguns riscos de sanidade no caminho, quando chegar. Às vezes, no Rio Grande do Sul, tem local que ele é adaptado ao miu-miu, que é uma erva, né? Que pode matar, e pode ficar doente e matar. E às vezes vem do campo que não tem esse miu-miu. E aí chega no seu e tem. E aí você precisa ter essas perguntas e essas informações. Existem questões que podem trazer risco para a sanidade e até para a vida do animal que você está levando para casa. Além de ter o cadastro, tem que ser produtor rural para ter o cadastro, também tem que ter todo esse conhecimento, essas informações, né? Por isso que o ideal é que seja alguém da área mesmo. Agora, que tipos de animais são vendidos em leilões? Os mais frequentes são boi, vacas de leite, de corte? Depende, por exemplo, você tem feiras de bezerro, de terneiros, que no Rio Grande do Sul acontece muito no outono. Agora já começa a época chamo Feira do Terneiro, né? Que geralmente esses bezerros estão sendo desmamados, estão numa média de 6 meses, e aí são feiras que levam esses animais para engorda. Agora, você tem também na primavera, no Rio Grande do Sul, as feiras que vêm junto com as exposições, as grandes feiras agropecuárias, tem de touro, de ventres, né? Os touros de raça que os criadores levam para continuar o seu criatório, tem cavalos, tem tudo que é tipo. Tem leilão de ovinos também, todas as raças, mas geralmente são bovinos, ovinos e equinos os que acontecem. Se é da raça búfala, por exemplo, os bezerros já estão prontos em outra época, eles são mais precoces e tem um tempo diferente. Aí já é na primavera, dependendo da raça e do tipo de animal. Tem animal de corte, que você compra no peso, para engorda, ou tem animal de cria, o ventre, o touro, ou a vaquilhona, que a gente chama, né, que é uma vaca mais nova, que você vai levar para criar, para continuar a sua criação, e não só para engordar e vender na balança. Então, é bem variado mesmo no terreno dos bovinos. Joyce. Agora, Patrícia, você é a primeira leiloeira rural do país. Você parou um tempo, você retomou a carreira depois de 20 anos. Você sentiu falta? Por que essa volta?
foi muito simbólico para mim, porque eu tenho a figura do meu pai, Pedro Paulo Gonçalves. Ele foi um dos primeiros leiloeiros rurais desse país, quando começa o leilão rural do Brasil, ali no final da década de 60, junto com alguns leiloeiros tradicionais, como Trajano Silva, Jarbas Quinor. Meu pai foi dos precursores. E ele sempre tinha uma visão, ele sempre foi pioneiro, não só em trazer esses leilões para o Brasil, como ele era pioneiro em tudo. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu estava no leilão com ele e ele disse: você vai pegar um martelo. Em 2023, olha que lote parelho e homogêneo. São Soberano Nelore em pista, 35 fêmeas. É o lote 11. Vamos lá, média de 263 quilos. E aquilo me deu um impacto, assim, mas como? Me explica. Ele disse: não, você sempre me viu leiloando, vai lá e faz. E eu fiz mais, que eu estava com mais medo do meu pai do que da plateia. Eu fui lá e fiz. Agora, isso virou notícia realmente na época, Joyce, porque foi a primeira leiloeira rural mulher no Brasil e até na América Latina. Na época não tinha, na Argentina, no Uruguai, que são países de tradição no leilão. O Uruguai ainda não tem. Hoje a Argentina tem 2 leiloeiras mulheres. Uma só especializada em vacas e outra mais para o sul do país. E na época também eu leiloei no Uruguai, eu apregoei na cidade de Taquarembó, perto da fronteira ali, da minha região de origem, e foi notícia também, saiu no jornal do país, o El País, foi transmitido pela rádio. Então, foi um acontecimento para as pessoas, porque era um meio masculino, não é? E aí uma menina, né, na época jovem e mulher, realmente foi um marco, que ficou até na história, né, da mulher no leilão, a gente pode dizer. Aí você provou que a mulher pode leiloar, vender tão bem quanto o homem, né? Exatamente, porque a gente já tinha essa história com a família na agropecuária, eu acompanhava, meu pai percebia que eu tinha facilidade com a oratória. Eu, desde pequena, apresentava festivais nativistas, qualquer peça de teatro eu ia lá, eu apresentava até baile de debutante, tudo eu pegava o microfone. Mas eu não sabia que ele estava me observando ali, até que um dia ele quis que esse microfone chegasse para mim no pregão. 2460, 2460, 60, 60, 60, 61, 2460, 60, 60, 60, 62, 70, 2470, vai lá e pra cima, a gente aceita, já deixou a porteira aberta, 2470. Depois, um tempo depois, já com 28 anos, eu casei, vim para o Rio de Janeiro e aqui eu mudei a minha profissão. Aqui também aconteciam leilões, mas eram diferentes. Lá no Sul, a nossa empresa de leilão era de gado de corte e também gado de raça, fazia como de corte também. Aqui era diferente, mais gado leiteiro, outro tipo de cavalo, manga larga. E eu comecei a ver que para entrar nesse mercado eu deveria estudar um pouco mais esse segmento. Mas aí eu entrei assim num momento decisivo na minha profissão. Eu comecei a me lembrar de todos os desafios que eu tive como mulher e como jovem para me afirmar, todos os conflitos internos que eu mesma tive de não me acreditar. E aí resolvi entrar no ramo da oratória. Apesar de já ter um diploma de advogado, foi minha primeira formação advogada, eu quis entrar aquilo que eu considerei a minha missão: estudar fonoaudiologia para entender a fundo o aparelho fonador, toda a entonação da nossa voz, o nosso gestual, a estrutura do discurso, essa confiança. Eu quis ajudar as pessoas a fazer essas suas apresentações em qualquer área do seu trabalho e da sua vida com menos sofrimento, com mais conforto e com mais confiança. E hoje eu me realizo muito ainda com isso. Eu trabalho há 25 anos com cursos de oratória, sou especialista em voz, então essa colocação da voz era algo que me intrigava muito. Eu ouvia a minha voz, assim, como era diferente dos outros leiloeiros, eu desconfiava que era estridente, que era muito aguda, e eu quis estudar a fundo. Eu fui no perfeccionismo para estudar todas as questões da voz humana. Com a passagem do meu pai no Covid, ficou essa vontade de perpetuar o legado. Foi quando eu tive o convite para voltar e atuar no leilão. Joyce.
Você vê, fonoaudióloga, professora de oratória, tudo isso aí ajuda, é um conjunto para fazer um bom trabalho como leiloeira. Para mantermos essa programação, nós contamos com parceiros, temos um recadinho e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Siga nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1. Patrícia, o papel do leiloeiro é importante para fazer um bom negócio, né? Sim, a gente acredita que a palavra, a linguagem, ela cria mundos positivos. O leiloeiro traz aquela positividade. Quando ele apregoa, aquilo tem uma força de criar um ambiente positivo para aquele negócio. Porque o agro é um setor que não é fácil. Só pegando um recorte ali no Rio Grande do Sul, nós plantamos também soja, arroz, e tem verão que tem seca, tem verão que tem enchente. A gente naturalmente está reclamando porque não é fácil, não. Aí tem ano que não teve enchente, nem a seca, aí baixa o valor do soja, como agora, baixou muito mesmo para a gente. Aí baixa o valor do quilo, do arroba do boi. A gente está sempre especulando temores, negatividade. E o leiloeiro vem e afirma aquela positividade. Ele afirma não só a qualidade daquele gado, daquela mercadoria, daquele cavalo que ele trouxe, mas ele afirma um ambiente favorável. E isso cria realmente uma boa expectativa para o mercado, para os compradores e para os negócios. Eu acredito que o leiloeiro, além dele conhecer e dar essa segurança com o valor do seu pregão, porque ele é um leiloeiro credenciado, né, com a confiança do seu pregão e da sua palavra, ele cria positividade dos negócios da pecuária no Brasil e no mundo. O agro é uma empresa a céu aberto, ser um produtor rural no Brasil é um desafio, né? Você falou que vocês plantam, vocês criam gado também ou só plantam? Também, nós temos gado de engorda e nós temos uma raça que é o Belted Galloway, que é muito parecido com Angus, com Aberdeen Angus, e vem lá da Escócia. É Belted porque Belted é cintado em inglês. Então tem a cinta branca e o gado é preto com essa cinta branca. E tem uma carne muito boa, assim como o Aberdeen Angus, e com fertilidade também. E foi uma raça que já tivemos criação de outras raças, como Charolais, Nelore. Meu pai, muito tempo, foi até presidente da Associação do Devon, é outra raça que passou pela história da nossa propriedade, mas hoje a gente, além da plantação, tem um pouquinho dessa raça Galloway e engorda. E a gente vai lutando, né? Porque tem anos que está mais difícil para a pecuária, mais difícil para a lavoura, em outros as duas coisas, mas o agro está segurando sim o Brasil, já tem um tempo, e é uma força muito grande. Eu parabenizo o programa de vocês, e esse título é muito, muito auspicioso, A Força do Agro, porque segura a economia do nosso país, Joyce. Exatamente, o Brasil é o país do agro, né? E nós queremos fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional. Patrícia, e vocês leilam também, vendem em leilão os gados de vocês? Somos compradores, temos os dois lados, comprando e vendendo.
E eu agradeço também a oportunidade de trazer aqui não só a força do agro, mas como a voz da mulher no agro. Isso é muito importante. É uma coisa que vem crescendo muito. Hoje nós temos muitos movimentos de mulher no agro, de criadoras que hoje pegam mesmo sozinhas e não só com o seu marido ou com o seu filho, mas elas realmente são protagonistas, e vocês valorizarem uma mulher que traz a voz para esse pregão, eu considero muito importante. Nós temos um recadinho e já voltamos. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi, pensando em melhorar a saúde dos brasileiros, que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Nós gostamos de levar informação e conhecimento. Muita gente deve estar se surpreendendo em saber que nós temos uma mulher leiloeira, como também tem em outros lugares, como você colocou aqui no começo. Agora, Patrícia, o preço varia muito, mas você lembra mais ou menos o preço mais alto que você já vendeu um animal? Ah, varia muito. Eu não posso te colocar aqui, porque dependendo da categoria, ele vai variar demais. Se o leilão se aqueles lotes forem de corte, no Rio Grande do Sul a gente tem muito gado de corte e de cria. Se for de corte, ele vai levar ali para a gente chama de invernar, né? Para ganhar peso, e mais adiante vende na balança. Agora, o perfil do comprador de cria, ele vai atrás de um gado de raça, né, muitas vezes puro ou por cruza, já com toda uma procedência, ou ele vai ter o ventre para continuar a sua criação, ou o touro, né, para reprodução e continuar a sua cabanha. Então varia. Esse perfil do comprador que é de cria, geralmente são pessoas que se conhecem, que são daquela raça, pertencem a uma associação, como a Associação do Charolês, do Búfalo, do Aberdeen Angus, do Hereford e várias outras raças. Então são pessoas já conhecidas e eles já são como uma família daquela raça, já conhecem, são acostumados a comprar já daquela fazenda, aquele touro, que depois ele vai usar para sua criação. Mas o gado de corte não, aí vem um comprador de qualquer lado, ele vai comprar mesmo como uma mercadoria para engorda. Então tem essa diferença aí no perfil do comprador e do tipo de leilão. Agora o leiloeiro, ele tem dois negócios, né? Ele traz o animal, o cliente dele é o vendedor e ele tem que vender. Ele é o meio de campo entre o comprador e o vendedor. É um desafio interessante de comunicação, Joyce, porque é uma negociação ao vivo, ali no improviso. Ele precisa agradar o seu primeiro cliente, que é o vendedor, que confiou a ele esse pregão, o seu negócio. Ele não pode desvalorizar demais aquele gado, porque você vai ofender
aquele seu cliente. Mas, ao mesmo tempo, se você deixar o valor muito alto, não vai vender, não vai acontecer a venda. E você também tem que agradar o comprador. Tentar uma negociação, chegar no meio do caminho. Às vezes, ele quer, por exemplo, um valor de R$ 1.500, dando um exemplo aqui, e o comprador fez um lance de 1.300. Aí você diz, chega no meio do caminho, 1.200. Vamos chegar no meio do caminho, uma negociação feita assim na hora. Tem a figura também do pisteiro, que é importante a gente falar aqui. O pisteiro é aquela pessoa que fica próximo. Vamos falar num leilão presencial, tradicional. Aqui tem as arquibancadas, as cadeiras, né, em volta da pista, e estão os compradores ali. Muito embora cheguem lances virtuais, tem o comprador presencial. E aí ele está vendo ali aquele gado e dando lance, e muitas vezes ele não dá direto para o leiloeiro, ele vai dar para o pisteiro, que são esses profissionais, e já tem muita mulher também pisteira agora, é importante citar, que fica ali, no tete a tete, negociando na conversa. Dá mais um pouquinho. Aí quando ele afirma, eu tenho o lance daqui, aí o leiloeiro começa. E aí ele vai olhando e até conversando com esse comprador, mas o pisteiro é um intermediário muito importante nessa negociação. Foi um prazer recebê-la aqui, Patrícia. Muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu agradeço muito essa oportunidade e seguimos conectados com esse canal de tanta importância para o agro e para a economia do nosso país. E gratidão a você, nossa audiência seleta, que busca informação e conhecimento. Já fez sua inscrição no canal A Força do Agro aqui no YouTube. O link está na descrição. Lá você vê a íntegra desse e outros programas. Também siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.